São conhecidos como a raridade mais rara, difícil, complicada e uma das menores raridades em quantidade do Brawl Stars. Os lendários são muito fortes, em sua maioria, porém a comunidade diz várias vezes que certos Brawlers lendários não mereciam o papel que eles têm nessa raridade. E que há Brawlers muito melhores que eles para assumir esse papel. Será que isso é verdade? No vídeo de hoje, nós vamos testar cada lendário e vamos dar o veredito para saber se realmente merece sua classificação de poder. E é claro que eu não podia fazer isso sozinho, então eu chamei ele, o maior emo do Brasil, Senhor Yuki! Fala galera, tudo bem com vocês? E eu estou aqui com a pessoa mais fina do Brasil, gente fina esse cara, Marco. Hoje a gente vai testar cada lendário e vamos ver se eles merecem, sim ou não, estar na categoria que estão. Basicamente, essa vai ser a tier list que a gente vai usar. E a gente vai colocar cada lendário aqui. Já tem cada lendário aqui. A gente só vai ranquear ele. Pra ver se ele deve. Caso aconteça uma nova classificação, ele deveria subir. Ele merece ser lendário. 50-50. Não merecia. E esse não existe aqui. E não merecia. Então, vamos começar. Gravando. Spike. Muito conhecido como o primeiro lendário do Brawl Stars. Ele tem um título de peso, né? Eu sei que ele não é o primeiro, porque o Corvo veio junto dele, mas ele é conhecido como o primeiro. O principal caçador de caos do Star Park. Só por causa disso ele já merece ter um lendário, né? Mas o Spike foi originalmente recebeu 2 tiros do Colt que fez com que ele ficasse com os seus olhinhos, né? Ele é um cacto sorridente que não fala quase nunca, mas ele pode falar. E muita gente acha que ele não merecia essa categoria lendária. Vamos testar ele aqui. Basicamente, o Spike meio que ele é muito subestimado e ele realmente ficou muito fraco por causa dos nerfs que a Supercell deu nele, fazendo com que muitos achem que ele não merece mais a categoria lendária. Porém, na minha humilde opinião, isso tá errado. Afinal, ele é um dos primeiros Brawlers lendários. E meio que, se você rebaixar ele, porque a mecânica dele, que na época era inovadora, muito boa, que é a mecânica de dar muito dano, separar os tiros e ainda ter uma super que deixasse lento. Bem, era um ótimo brawler na época de antigamente. E tu vai querer me dizer que só porque agora, hoje em dia, não é mais tão boa assim, ele tem que ser abaixado? Mano, você vai trocar todos os lendários de classificação toda vez que os tempos mudarem? Na minha opinião, ele merece sim ser um lendário. Porém, esse vídeo não tá só comigo, então pode falar, Marco Antônio. Quer dizer, Yuki. Bom, como o Marcos falou da história e alguns dos aspectos, eu vou falar sobre os poderes de estrela, acessórios, engrenagens e hipercarga. Vamos começar pelos acessórios. O Spike é um brawler com acessórios um tanto que não favorecem ele, já que o Bomba de Espeto não ajuda ele muito contra, já que os assassinos conseguem facilmente alterar esse acessório sem usar poder de os seus poderes. Além disso, com engrenagem que não muita diferença assim, Marco Antônio. sendo Peraí, melhor engrenagens rapidinho. básicas. Rapidinho. Tem vários outros brawlers que também só tem uma engrenagem mítica que não faz quase nenhuma diferença. Continuando, seus poderes de estrela. Como posso explicar? Sendo melhor curva, os poderes de estrela que atualmente são usados, dizendo assim, a que realmente faz ele ficar um pouco
é a sua hipercarga totalmente sem criatividade, já que ela apenas melhora um aspecto do Brawler que não é tão bom, assim como as primeiras hipercargas da sua leva, ela é uma hipercarga fraca pelos seus buffs. Agora eu passo pro Marcos, porque é a vez dele de falar. Basicamente, o que o Marco Antônio falou tá certo. Porém, temos que levar em consideração que o Spike foi um dos primeiros Brawlers a ser lançado e o poder de estrela é uma das primeiras mecânicas do jogo. Então é óbvio que os poderes de estrela dele vão ter decaído com o tempo. Então, mesmo que hoje em dia tenham poderes de estrela muito criativos, os poderes de estrela do Spike foram inovadores para a época. Os acessórios, eles podem ser bem utilizados dependendo da qualidade do jogador. Então, não é um atributo tão difícil de se dar bem na partida. Já a hipercarga, ela chove no molhado, mas esse chove no molhado é muito útil para o Spike. Isso pode favorecer ele com kills, do dano bruto dele, que é muito forte, e também é muito bom para esse Brawler, porque aumenta o alcance da super. Para mim, a hipercarga do Spike tá de bom tamanho. O Spike é um Brawler que, pela sua, pela sua história, por ser o primeiro lendário, mais ou menos, do jogo, na minha opinião, ele merece. Na minha de opinião, o Spike, ele merece ser um lendário. Agora, Marco Antônio, agora tu fala, Marco Antônio. Tu acha que ele merece ser um lendário, sim ou não? Eu acho que ele deveria ser um mítico, já que as mecânicas dele são mecânicas aparentemente simples. Porém, é um dos primeiros Brawlers a ser lançado, mano. E muitos Eu Brawlers. acredito que a época que ele não vale o que ele é dito como vale, já que ele está do lado de ótimos brawlers iniciais, como o Leon e o Corvo, que inclusive é o próximo dessa lista. Tá. Então, pela conclusão do Marco Antônio, ele não merecia. Já que eu coloquei que ele merece, então ele fica no 50-50, sendo considerado um lendário, mais ou menos. Ok. Agora agora vamos pro próximo lendário, o Corvo. Corvo, um Brawler muito antigo do Brawl Stars. Foi um dos 15 clássicos, se não me engano, e o segundo Brawler lendário do Brawl Stars. O Corvo tem vários feitos, como lutar contra o El Primo numa montanha russa. Ele já também lutou contra o Daryl, e podemos ver na base dele, porque temos uma adaga do Corvo. E também temos o Colt, que já lutou contra o Corvo mais 2 vezes. Ele é parceiro da Bibi e do Boom. Mas a história dele é basicamente que ele era um corvo que pode ter se fundido com o humano, ou só roubado a jaqueta do humano, ou matado o humano. A gente não sabe muito bem se o corvo é uma fusão, ou é um assassino, ou ele é só um corvo mutante. Mas basicamente, o corvo ele tem a primeira mecânica de veneno do jogo. A mecânica de veneno do jogo, no jogo, hoje em dia, é uma coisa muito comum até, vai. Vários brawlers têm veneno. E o Corvo é um deles. Porém, antigamente ele era o único Brawler que tinha veneno. E isso fazia com que ele se tornasse muito especial, merecendo ser um lendário. Porque é, era o único Brawler que tinha veneno. Porém, o Corvo era, além de ter o veneno, ele tinha uma desvantagem. Sua vida ridiculamente pequena. A vida do Corvo é muito baixa. Isso faz com que ele não consiga avançar tanto quanto poderia. E um dos motivos dele ser tão fraco hoje em dia é porque a Supercell já nerfou muito, coitado. O coitado não é um terço do que ele era antigamente. Tanto pelos Brawlers que foram adicionados que tem mecânicas melhores que ele, tanto pelos 300 milhões de nerfs que a Supercell adicionou nesse bicho. Mano, o Corvo já sofreu muito, porque
ele era, na sua essência, um Brawler muito quebrado, que não tinha muitas formas de lidar. Então, ele chegou até a mesma quantidade de nerfs com o LL. Eu admito, a Willow merecia muito mais o título de lendária, porque além do veneno, ela é uma lançadora, e que tornaria mais difícil de jogar com ela, e além disso ela tem a mecânica inovadora de pessoas. Então, a Willow também merecia ser um lendário, mas não estamos falando dela, estamos falando do Corvo. E o Corvo, ele tem uma grande dualidade pela sua vida muito baixa, porém o seu veneno. Mas não é nem um terço do que era antigamente. Bem, além disso, a hipercarga do Corvo é muito quebrada. Os acessórios dele são medianos. E o poder de estrela dele é mediano também, mais ou menos. A engrenagem de veneno dele não serve muita coisa. Agora eu vou deixar pro Marco Antônio falar, porque eu já falei muita coisa. Bom, enquanto o Marcos continua numa parte nostálgica e sentimental, eu vou falar da parte tática. Corvo atualmente é um brawler fraco, sem vida, sem forma de se defender de outros assassinos, e o seu maior seria o veneno, realmente não está dando recado. Eu acredito que ele deveria ir para fraco, forçando muito para mítico, já que levando em conta que não é nem um terço do que era antigamente, e a única coisa que sustenta ele no meta é a sua hipercarga, que só funciona em alguns modos, como zona estratégica e roubo, Só no além roubo, de só só no roubo, funcionar em só no alguns roubo. mapas específicos, O Marco Antônio ela só funciona no roubo e no robô chefão. nesses modos aí, ela não sustenta ele como deveria. Por isso eu acredito que ele deveria descer para épico ou mítico. Bem, agora que o Marco Antônio já falou, vamos pra tabela. Mas antes vamos abrir essa tabela. Você vê. Pela quantidade histórica do Corvo, eu acho que o Corvo merece continuar como lendário. Ele merece sim esse papel, considerando o seu tempo no jogo. E mesmo que o jogo tenha avançado e ele não muito, é o mesmo caso do Spike. Você vai reduzir ele só porque o tempo mudou. Ele é um exemplo de que as coisas mudam e ele não acompanhou, assim como o Spike. Mas o Spike merece muito mais que ele ser um lendário. Eu acho que ele merece, porém ficando 50-50 atrás do Spike. Se fosse pra escolher entre os dois pra ser rebaixado, eu escolheria o Corvo pra ser rebaixado, porque a vida dele não ajuda muito. Já que o Marco Antônio disse que ele não merece, então já estamos decididos aqui que ele vai ser 50-50. Agora vamos para o Leon. Lionel Messi ou só Leon. Bem, esse Brawler é a definição de Brawler que merece continuar no lendário. Primeiramente, ele consegue se clonar. Nenhum outro Brawler consegue se clonar, mas consegue ter mecânicas um pouco melhores que ele. A de clonagem, como o ego da Lola e o E o irmão do L. E os dois Larry e Lauren, que pode invocar o irmão. Mas além disso, ele pode ter o acessório que faz com que o seu time tenha uma invisibilidade temporária coletiva, que é a Super do Sandy, ou seja, ele tem a Super do Sandy em escala menor nele, embutida. Com o poder de estrela, a engrenagem de mística dele não é tão boa assim, mas a gente releva a engrenagem. Agora a gente tem os poderes de estrela, que ambos ajudam muito a Super do Leon. E como não falar da Super do Leon? A primeira mecânica de invisibilidade do Brawl Stars. A mecânica mais nostálgica do jogo. Tu vai me dizer que você com... Tu vai me dizer que a mecânica do Leon não foi inovadora? Foi tão inovadora que até hoje a gente não tem Brawlers que imitam direito a invisibilidade do Leon. A gente tem no máximo a Juju, o Sandy. Eu não tô lembrado de outro, Marco. Tu lembra de algum outro? A Juju, o Sandy, e no momento eu não lembro, mas eu lembro que tem outros Brawlers. Só não estou lembrado qual. É, foi exatamente isso que eu falei. Então,
Além disso, temos a hipercarga do Leon, o Limbo. Que, vamos ser sinceros, vai. A hipercarga retratou bem como o Leon era antigamente, sendo um pouquinho pior, mas ainda sendo a hipercarga do Leon, que é muito boa. Tu vai me dizer que o Limbo nunca virou uma partida no seu jogo? Tá, que hoje em dia não é tão boa quanto era antigamente, porém ainda é uma ótima hipercarga. E o Leon, pra mim, ele merece muito continuar como um lendário incrível que ele é. Agora fala aí, Marco Antônio. Bom, atualmente o Leon é um brawler que eu descreveria como meio a meio. Ele é muito bom e ao mesmo tempo muito ruim. É uma faca de dois gumes. Tendo um acessório que não faz tanta diferença na partida e um que até que tem um impacto grande na partida, que no caso é o holograma, que apesar de ter uma utilidade maior agora com os acessórios infinitos, ainda não é tão relevante quanto o pirulito furtivo, já que é muito mais útil uma zona de invisibilidade, que apesar de ser fraca e com tempo muito baixo, ajuda a sua equipe do que simplesmente criar um clone que é facilmente descoberto. Marco Antônio, Agora, os Marco pontos de Antônio, o estrela. clone do Leon é feito, não é feito pra se esconder, ele é feito pra você usar ele quando você precisar absorver algum dano. Tu tá perto de morrer, tu usa o clone pra o clone absorver o dano e tu não morrer. Na verdade, ele também pode ser usado para localizar inimigos no combate ou em outros modos. É, tá bom, agora pode falar. Por invisível, o Leon recupera 1.292 pontos de saúde por segundo. Considerando que a super dele com a engrenagem mítica dura 8 segundos, você tem 8.000, 10.000 pontos de vida. O que, na minha opinião, é muito pouco. Já o sinal de fumaça, que aumenta em 30% a invisibilidade dele, é um tanto quanto mais útil para mim, já que você consegue chegar nos inimigos mais rápido, o que em modos como nocaute, caça-estrelas, extermínio pode acabar virando a partida. E você também pode. Como eu posso explicar? Pode pegar simplesmente a bola no futebral, sair correndo já que tu tá com buff de invisibilidade, os inimigos não vão chegar, não vão te alcançar, tu consegue fazer o gol. Já fiz isso muito de. Exatamente. Então, mas o Leon é o lendário de muita gente. Foi meu primeiro lendário. Então acredito que, apesar dele ser um brawler nostálgico e divertido de se jogar, ele está ultrapassado. Eu não entendo mal, eu tenho um carinho muito grande pelo Leon, mas eu acredito que ele já teve o momento dele de brilhar. Então, para mim, 50-50. Ele não merece estar nos Brawlers lendários atualmente por ser fraco, ao mesmo tempo que ele merece por ser um bom inicial e por ser um Brawler que causa um apego emocional muito grande nas pessoas. Além disso, tem o fator de que na época em que ele foi lançado, ele era o Brawler. Não tinha Brawler que cauterava ele. Ele, assim como o Corvo, ele foi muito nerfado pra chegar no ponto que ele tá hoje. Mas eu acredito que a gente deve levar o presente ao invés do passado. Mas tem que colocar a época também, né? Porque a época também é importante. Tá, agora Apesar de vamos pra tier list. Então, pelos 50-50 do Marco Antônio, e o meu merece, porque o Leon realmente merece tá no lendário. O Leon, ele fica acima do Spike no 50-50. O vídeo ficou muito, eu tive que cortar em partes, mas eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Deixa o like, se inscreve, por favor. Até o próximo vídeo, até a próxima parte. Obrigado por assistir até aqui e tchau!